Bom dia aí. E aí, Cláudio, como é que tá? Tudo bem? Um bom dia aí a todos, principalmente a cidade de Camaquã e toda a região aí que acompanha essa rádio tão importante aí, hoje com referência estadual aí, né? Então é um prazer a gente estar conversando aí com a comunidade aí. O retorno tá alto aí, eu acho. Eu tô ouvindo o retorno, Cláudio, mas não, sabe que agora há pouco nós estávamos falando aqui com a Fábia Richter a respeito do pedágio, né? E a gente enfrenta, obviamente, aqui, vocês de Rio Grande enfrenta, inclusive, mais do que a gente, né? A cada vez que tem que se deslocar aí para Porto Alegre, ou mesmo para Pelotas, né? Como é que está esse sentimento da questão da renovação do término do contrato da Econsul aí? Vocês têm conversado aí a população? Pois então, esse é um tema também bastante, digamos assim, caliente na comunidade, né? Porque é algo assim que nos trouxe aqui nesses 25 anos que a gente já está com esse contrato aqui, que começou lá em 97, né? E ele termina agora no ano que vem, e ele trouxe para nós aqui um sério problema, né? Tanto para a questão do nosso desenvolvimento local aqui, principalmente com o nosso porto, que tem uma relação com todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Encarecendo tarifas, encarecendo o transporte, né? Eu sempre lembro do processo de escoamento que a gente tinha da Marco Polo, lá de Caxias, por exemplo. Sim, que ela nos dizia que a cada embarque que fazia pelo Porto de Rio Grande dos ônibus que eram enviados para a Ásia, lá para a Arábia Saudita, na época, um ônibus ficava nesse carregamento que faria, que na época faria. Só de pedágio. Né? Só no pedágio, né? Então, assim, é algo bastante duro, bastante... Eu estou dando esse exemplo, mas serve para as outras áreas, né? Então, a gente teve um custo muito grande para todos os municípios aqui da nossa região, né? E, por fim, para o Estado como um todo. Então, a gente espera, assim, com uma ansiedade bastante grande, que agora, inclusive, o governo, há 15 dias atrás, já tinha uma possibilidade aí de prorrogação desse contrato por mais 3 anos, tinha algumas outras ideias, mas o governo anunciou que vai fazer uma nova licitação desse Polo Sul aqui, que a gente chama, né? A gente acompanha, Cláudio, aqui muito a questão do Rio Grande, é uma referência para nós, né? Semana passada, nossa equipe esteve aí junto com a Darlene, o Halley, o deputado federal para lançamento da assinatura do contrato dos novos barcos aí que vão ser feitos em Rio Grande, uma coisa super positiva para Rio Grande. Mas a gente enfrenta agora a questão da seca, do tempo, do clima, também um outro enfrentamento que é a questão da pesca. E tivemos um atraso aqui em São Lourenço, também Rio Grande, a respeito da pesca do camarão, em função de que precisava-se ter um tamanho mínimo do crescimento do camarão para autorizar a pesca. E agora vocês enfrentam outro problema que é sobre cota da tainha. Eu queria que tu explicasse aos nossos ouvintes como é que funciona essa questão da cota, Cláudio. Pois então, assim, vamos até iniciar pela questão do camarão. O camarão, ele é uma safra mais importante para o estuário da Lagoa dos Patos, que compreende aí os municípios de São Lourenço, Pelotas, Rio Grande e São José do Norte. E por que a gente sempre diz isso? Porque ela é economicamente muito importante. O camarão tem um valor de mercado muito grande, uma procura bastante grande e, portanto, as famílias de pescadores e, por consequência, os municípios têm uma renda muito importante que entra nesses municípios diretamente. Esse camarão muitas vezes é levado para outros estados, principalmente o vizinho de Santa Catarina. Nós temos também indústrias aqui em Rio Grande que também adquirem esse produto, mas hoje ele tem o seu mercado mais forte, é Santa Catarina, o camarão. Então ele é muito importante. E esse ano a gente vai ter uma safra média, digamos assim, em função de todos os eventos climáticos que a gente teve em 2024, que até acredito que em função disso, a gente ter uma safra média aí já não é ruim pelo que a gente viveu em 2024, todo o estado, né, e por consequência os pescadores também tiveram isso. Então a gente está com essa safra que atrasou um pouco, já que a primavera é o período mais importante para a entrada de larvas do camarão.
Mas como a gente teve esse evento bastante forte, a lagoa só foi escoar mesmo, só foi baixar lá no final de novembro. Então a gente teve um clima aí adequado, mas a partir desse momento. Então a gente atrasou essa safra que agora é que a gente está tendo aí a retirada um pouco melhor aí da pesca do camarão. O Cláudio, só por curiosidade, qual é assim, o volume de camarão de uma safra? Só para ter uma ideia, porque eu realmente em números assim eu sou ruim, eu não tenho ideia. O que é previsto para vocês aí? Uma safra média, infelizmente a gente está sem dados aí desde 2016, dados assim oficiais. Mas digamos assim, pelo histórico que a gente tem aqui, uma boa safra de camarão é a partir de 5.000 toneladas aí que a gente possa retirar da Lagoa dos Patos. Então, esse ano a gente entende aí que pelo clima, por essas condições, a gente vai chegar aí entre as 4.000 toneladas aí talvez a gente chegue. Mas uma safra boa aí, ela chega até 8.000 toneladas aí dentro do estuário, né? Que é muito importante aí para esses pescadores. Em relação... porque ele tem um valor agregado muito grande, né? Então, não, é isso que eu queria dizer, só o pessoal ter uma ideia. Eu botei aqui 4.000 toneladas, são 4 milhões de quilos. É isso, né? A R$35, botei um preço médio, assim, tá bom? 35? Isso, é essa média aí que é vendido ainda. Então, dá uma arrecadação de 140 milhões de reais. Claro, dividido entre os 4 municípios aí, mas é um recurso bastante importante. É importante, né? Bom, e essa questão da tainha, me explica um pouquinho o que está acontecendo? Então, a tainha ela é o segundo recurso importante da lagoa. Depois do camarão, ela é a segunda mais importante, significativa em quantidade e também em valor. A gente tem aí hoje a pesca da tainha, que todos sabem aí, né, aqui na nossa região, né, que é o estuário da Lagoa. A Lagoa, inclusive, a tainha, ela chega a entrar, inclusive, aí em Porto Alegre, no Delta, inclusive em anos de água bem salinizada, a Lagoa, a tainha chega a ser pescada aí. E temos toda a costa do Rio Grande do Sul, a costa de Santa Catarina, inclusive essa tainha ela sobe, vai até a Bahia para fazer a sua reprodução. Sim. Bom, o que a gente tem? Então, o que é importante a gente dizer? As cotas. As cotas, elas são, para a gente registrar, é um instrumento muito importante de acompanhamento das espécies. Né? Isso, aqui no Brasil, é novo. A gente só tem implantado ela aqui a partir de 2018 na pesca em Santa Catarina, no setor industrial. E ela vem sendo implantada. A gente tem experiências em vários países, né? O nosso vizinho Uruguai aqui é um que trabalha por cotas há muitos anos. Muitos países da Europa, como Portugal, principalmente na questão do bacalhau, né? que é uma economia bastante forte para eles, a Dinamarca, Espanha, também utilizam as cotas como forma de fazer com que o recurso seja acompanhado. Né? O que é isso? Seja acompanhado através de pesquisa, que é um levantamento do que a gente tem de estoque, né, daquela matéria-prima, seja no caso da tainha, a gente tem, por parte do Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente, as nossas universidades, as indústrias, todo um levantamento aí que o Ministério faz, por parte inclusive dos pescadores, de quanto foi pescado o ano retrasado. Tudo isso somado vai dar um valor estimado aí, que hoje o Ministério nos diz que está em torno de 10.000 toneladas aí, de tainha aqui no Sudeste Sul, incluindo Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em cima disso, eles determinam que parte disso seja pescado e que parte disso seja garantido a sua reprodução. Essa é a lógica das cotas. Eu estou tentando explicar o que seriam as cotas. Mas é legal tu dizeres isso, até para a gente entender um pouquinho como é que é o processo, né? Eu fico imaginar o seguinte, o Cláudio, não é minha praia pescaria nem comer peixe, mas eu me lembro que a indústria chinesa e japonesa foram para o Uruguai há muitos anos atrás, com embarcações modernas e gigantes, e lá botaram as suas âncoras no Uruguai e fizeram durante muitos anos, deve estar fazendo muitos anos, inclusive vindo para a Costa Gaúcha, grandes arrastões de pesca, de coisas assim, de volumes impressionantes.
E isso tudo, eu acho que é importante haver uma questão de preservação para que haja no ano seguinte uma espécie desenvolvida de tamanho bom para que haja continuidade da reprodução e do rendimento para as famílias, né? Essa preocupação disso, da cota, ela vai influenciar esse ano diretamente já Rio Grande, a região toda aí? Pois então assim, claro, eu estava colocando sob o ponto de vista do que o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente e todas as entidades aí estão trabalhando. Então, eu estava explicando um pouco isso. Bom, o que isso foi feito de 2 anos para cá, então? Esses 2 anos aí, o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente criaram um grupo de trabalhos e incluíram aí, inclusive do Rio Grande do Sul participou as colônias, a federação, né, o Fórum da Lagoa dos Patos aqui, que a gente tem uma organização aqui entre os 4 municípios aqui da nossa região. O que a gente tem visto que a implantação dessas cotas, elas, muito embora eu também entenda que ela seja um importante instrumento, só que o que ocorreu? Ela não foi bem discutida com a base dos pescadores. E isso hoje está trazendo uma insegurança para as famílias de pescadores que não sabem como que ela vai funcionar. Então, assim, como eu estava dizendo, as cotas elas são implantadas dentro desse valor desse recurso e para o estuário da Lagoa dos Patos a gente tem uma cota de pesca de 2.300.000 toneladas. Como eu disse na minha entrevista, a gente está sem dados oficiais desde 2016. Então, hoje a gente nem sabe exatamente o que a gente está pescando de tainha dentro do estuário. Assim, oficialmente, muito embora tenha esse levantamento feito aí pelo Ministério, através de várias instituições, e não tem um dado conjugado por parte do Ministério. Aliás, o Ministério contratou agora por parte da nossa universidade aqui no estudo para fazer esse levantamento. Então, há uma insegurança por parte dos pescadores de não saber como isso vai se dar. E se nós vamos atingir a cota e como isso vai ser esse procedimento. Então, com essa insegurança, os pescadores acabam hoje sendo contrário à instalação da cota. Se isso se fosse feita essa discussão, e isso também é uma crítica que nós temos feito ao Ministério, aos 2 ministérios, né? Se isso fosse feito uma discussão bem mais da base, já há um bom tempo, de como isso ia funcionar, qual era o papel, enfim, como isso ia acontecer, de fato, realmente, né? E hoje isso não foi feito. Então, há essa insegurança e, por isso, tem tido essa manifestação contrária por parte dos pescadores, do Fórum da Lagoa. Enfim, nós também temos dito isso ao Ministério. Eu participei de 2 reuniões semana retrasada, junto ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério da Pesca, e nós colocamos essa situação, que nós eu particularmente, até compreendo que as cotas são um instrumento importante, mas da forma como ela está chegando aqui hoje, sem uma discussão, sem uma preparação, digamos assim, das famílias para poderem compreender isso e saberem que elas vão continuar fazendo a sua atividade. Hoje não há nenhum empecilho que elas continuem pescando, produzindo, fazerem a sua safra. As cotas, elas são um instrumento de que, se a gente alcançar esse limite de 2.300 toneladas dentro do estuário, aí o Ministério vai tomar uma atitude, vai limitar a pesca, vai diminuir. Mas o ano que vem a gente vai ter pesca de novo. Mas isso, as comunidades não sabem disso. E aí é que é a grande insegurança que tem hoje. O brabo é que a grande indústria pesqueira, aquela que desenvolve com navios altamente profissionais, esses caras muitas vezes não têm esse acompanhamento, né, Cláudio? Nós estamos falando de famílias que são facilmente atingidas pela medida do governo, que estão, sabe quem é as famílias, onde estão as famílias. Agora, a questão de outro tipo de pesca, essa fica geralmente à margem do processo, né? Exatamente. Então, como eu disse antes, desde 2018 foi implantada essas cotas para o setor industrial de Santa Catarina, e isso foi um processo, inclusive, fruto de uma ação do Ministério Público Federal junto ao governo federal. Então, foi instalado isso, o Ministério Público exigiu que o governo federal tivesse um programa para a questão da tainha, que os dados têm mostrado que ela tem caído, seus estoques, e em função disso teve para a indústria. Desde lá, só a indústria entrou nas cotas. Esse ano, então, com esse processo de 2 anos de discussão que eu falei, o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente estenderam para a costa de Santa Catarina. Então, eles já determinaram cotas lá
para aquela pesca que nós vemos nos vídeos aí, que é feita lá, tradicionalmente, lá em Santa Catarina, em toda a costa de Santa Catarina. Também o emale de Santa Catarina, que é uma pesca, depois da indústria, uma também que é bastante forte, e para nós aqui no estuário da Lagoa dos Patos. Então, eu volto a dizer, ela pode ser um instrumento importante, agora da forma como ela está sendo colocada hoje, trazido sem esse trabalho mais de comunicar aos pescadores, de compreender que a gente tem uma diminuição dos estoques e que a gente pode ter, inclusive, a proibição se ela cair num setor criticamente, né? Hoje ela está em alerta, mas se ela cair ainda mais, os estoques chegarem a críticos, ela pode ser proibida, o que seria terrível para a pesca, né? Então as cotas seriam um instrumento, mas volto a dizer, né, ela foi mal trabalhada junto às comunidades, junto aos pescadores, junto às colônias, e ela foi implantada meio sem essa discussão, muito pouca, essa discussão de que teria essa implantação já esse ano. Mas, Cláudio, então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar à disposição de vocês aí, até para nós repercutir aqui na região. A hora que tiver mais novidades, a gente entra em contato contigo, tu vai falando com nossos colegas aqui na Acústica, para que a gente possa trazer esse assunto. Eu estou precisando ir para a notícia a hora certa, eu queria te agradecer muito pelo carinho aí, viu? Tá bem, eu já agradeço aí, a gente tem mandado aí comunicado, certamente vamos ter outras reuniões agora com o Ministério, e assim que a gente tiver novidade, vamos estar informando aí vocês, que é muito importante para nós, como eu disse, são as duas principais atividades que os pescadores têm, é o camarão e a tainha aqui na Lagoa dos Patos. Obrigado, bom trabalho para vocês aí, muito obrigado.